Era uma noite fria de dezembro, na véspera de Natal, e o Sun Valley Mall em Concord, Califórnia, estava cheio de vida. Famílias, crianças animadas e casais apressados circulavam pelas lojas decoradas com luzes cintilantes, enquanto as vitrines exibiam os brinquedos mais desejados da temporada. A excitação estava no ar, e ninguém poderia imaginar que, em questão de segundos, tudo iria mudar. Às 20h35, o som ensurdecedor de um avião cortando o céu seria o prenúncio de um desastre que mudaria para sempre as vidas de todos os presentes. Não era apenas mais um acidente, e era algo que ninguém poderia prever, e que deixaria cicatrizes para sempre. No ambiente do Sun Valley Mall na noite do acidente. Na noite do dia 23 de dezembro de 1985, o Sun Valley Mall era o coração pulsante de Concord. O shopping estava cheio, mas com uma energia que parecia flutuar no ar, como se todos estivessem em sintonia com a magia do Natal. A cada passo, risos e conversas podiam ser ouvidos, enquanto o aroma doce de gingerbread se espalhava por entre as lojas. As pessoas, com os olhos brilhando de excitação, faziam suas últimas compras antes da grande noite. As vitrines estavam cheias de brinquedos coloridos, bonecas e carrinhos de controle remoto, todos aguardando ansiosamente por serem entregues nas manhãs de Natal. Os enfeites de Natal refletiam uma luz suave e acolhedora, que parecia abraçar a todos que passavam. No centro do shopping, uma árvore de Natal gigantesca se erguia, coberta com milhares de luzes que piscavam suavemente, criando uma atmosfera quase mágica. Por toda parte, as famílias estavam se reunindo, crianças com os olhos cheios de esperança, perguntando aos pais se poderiam ver o Papai Noel. Os adultos se moviam apressados, mas com sorrisos nos rostos, comprando os últimos presentes para fechar o ciclo de preparativos da festa. O som da música festiva, com canções típicas do Natal, envolvia o ambiente, criando um clima caloroso e acolhedor. Os sons de passos rápidos, conversas baixas e o tilintar das moedas nas caixas registradoras formavam a trilha sonora de uma noite que deveria ser perfeita. Era a noite antes de todos os sonhos se tornarem realidade. Mas naquele momento, ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. Mas antes de começarmos, verifique-se inscrito no canal, vem vídeos impactantes por aí. 2. O avião e o acidente, a colisão inesperada. À medida que o shopping se enchia com a energia da véspera de Natal, o céu lá fora começava a mudar. O clima calmo e frio daquela noite, com um leve toque de neblina, se tornava cada vez mais pesado. Lá no alto, ninguém imaginava que uma tragédia estava prestes a acontecer. O avião Beechcraft Baron, pilotado por Jim Graham, um veterano da Segunda Guerra Mundial, estava se aproximando do aeroporto Buchanan Field, que ficava bem perto do shopping. Na cabine, o piloto e seus dois acompanhantes não sabiam que, devido ao nevoeiro denso, eles estavam se aproximando muito rapidamente do centro urbano. O sistema de navegação, prejudicado pela falta de visibilidade, não foi suficiente para impedir o desastre. Às 20h35, o som estrondoso do impacto foi ouvido por todos que estavam dentro do shopping. O barulho de um metal se retorcendo, seguido de um estrondo aterrador, ecoou por todo o centro comercial, fazendo o chão tremer sob os pés de quem estava ali. As luzes do shopping piscaram, apagando-se por um instante, deixando todos em um silêncio de medo e confusão. O avião, após perder o controle, se chocou contra a claraboia do shopping com uma força tão brutal que a estrutura de vidro estilhaçou, como se fosse uma chuva de cristais afiados. A explosão subsequente de combustível em chamas espalhou uma bola de fogo que tomou conta do ambiente em segundos. O calor era insuportável. As pessoas, que antes estavam sorrindo e fazendo compras, agora estavam lutando para sobreviver em meio ao caos. O impacto foi tão devastador que muitos mal tinham tempo de entender o que estava acontecendo. As paredes tremiam, o vidro caía aos pedaços, e as chamas tomavam espaço rapidamente. Em meio à fumaça e o fogo, algumas pessoas caíam no chão, enquanto outras tentavam desesperadamente encontrar uma saída. Era uma cena de terror total. 3. E a reação das pessoas, coragem e desespero em meio ao caos. O caos instalado dentro do Sun Valley Mall era indescritível. O impacto do avião tinha deixado tudo em ruínas, mas o pânico das pessoas não era o maior inimigo naquele momento.
As chamas, a fumaça densa e o calor extremo estavam se espalhando rapidamente, tornando cada segundo mais precioso. Kim Aguirre, que estava com seu filho na fila para ver o Papai Noel, viu o que deveria ser a noite mais mágica de sua vida se transformar em um pesadelo instantâneo. O brilho da árvore de Natal desapareceu, e o brilho das chamas iluminou o rosto dos que estavam ao redor. A bola de fogo que se espalhou rapidamente pelo shopping parecia uma tempestade incontrolável, tomando conta do local. As pessoas gritavam, tentando se abrigar, enquanto outras, em um impulso de coragem, tentavam ajudar. Kim, em meio ao pânico, pegou seu filho no colo e correu, tentando fugir do fogo. Ela viu pessoas caindo ao chão, algumas com roupas em chamas, outras sendo arrastadas pela pressão das explosões. A cada passo, o ar se tornava mais quente e mais denso, mas ela não podia parar. Havia um instinto incontrolável que fazia com que ela lutasse por sua vida e pela de seu filho. Outros ao redor tentavam agir da mesma forma. Um homem, correndo desesperadamente, usou uma fonte decorativa para tentar apagar as chamas que ameaçavam engolir a loja ao lado. Mulheres gritaram por socorro, mas a resposta do sistema de emergência parecia demorar uma eternidade. No entanto, os bombeiros estavam a caminho, e a presença deles foi o que trouxe uma esperança frágil a todos. Aqueles que estavam em pânico, tentando fugir, viam seus caminhos bloqueados pelo caos. O som de pessoas batendo nas portas, tentando abrir os escaninhos de vidro, se misturava com o rugido das chamas e o som de gritos e pedidos de ajuda. Mas não foi só o medo que se espalhou entre as vítimas. Algo mais começou a emergir e a força da humanidade. 4. Das vítimas e os heróis anônimos, o impacto emocional. O impacto do acidente deixou marcas profundas, não apenas no shopping destruído, mas nas vidas das pessoas que estavam lá. Kim Aguirre, com seu filho nos braços, conseguiu se refugiar em um canto distante da explosão inicial, mas o susto e os danos emocionais se arrastariam por anos. Eles sobreviveram, mas a dor daquela noite ficaria com eles para sempre. Outros, como o Papai Noel, que estava atendendo as crianças perto da árvore, conseguiram escapar com ferimentos leves, mas o peso da tragédia ainda os acompanharia. Eles sabiam que haviam sido testemunhas de algo que não se pode esquecer. O impacto psicológico da tragédia seria algo que ninguém poderia curar com facilidade. Uma mulher, que estava na fila para ver o Papai Noel antes do acidente, teve sua vida destruída. Ela havia gentilmente cedido seu lugar a uma mãe com filhos pequenos. O que parecia um simples gesto de generosidade transformou-se em um ato de destino. A mulher que fez o gesto sobreviveu, mas perdeu seu filho no impacto. O peso dessa perda era imensurável. Enquanto o shopping ardia, o rosto da mãe era de desespero absoluto. O filho, que ela tanto amava, havia sido levado por uma tragédia que nunca poderia ter previsto. Enquanto isso, um grupo de heróis anônimos se formou. Pessoas que estavam no local tentaram salvar umas às outras. Um jovem, apesar de seus próprios ferimentos, usou seu corpo para proteger uma criança debaixo de uma mesa quebrada. Outros formaram pequenos grupos de resgates improvisados, tentando controlar as chamas e retirar pessoas presas nos destroços. Nenhum deles era um bombeiro ou policial treinado, mas todos agiram como se a vida dos outros dependesse da sua. Havia uma solidariedade espontânea, um sentimento de irmandade que surgia entre aqueles que estavam em estado de choque. Mas, mesmo com o esforço coletivo, o sofrimento era imenso. A quantidade de vítimas, a dor da perda e os feridos que ainda gritavam por socorro pareciam se multiplicar à medida que o fogo consumia mais e mais da estrutura do shopping. Sabia disso tudo? Deixe um comentário. 5. O rescaldo, a investigação e as consequências. Após o caos, a quietude tomou conta do Sun Valley Mall, mas não era uma tranquilidade reconfortante. Era uma calma pesada, marcada pelo som das sirenes que continuavam a se aproximar, as luzes dos carros de emergência iluminando a noite escura e cinza. Quando o fogo foi finalmente controlado e os escombros começaram a ser analisados, as autoridades se concentraram na tarefa de entender o que havia causado a colisão. O cenário estava devastado. O shopping, antes um símbolo de felicidade e comunidade, agora era um lugar de dor e destruição.
A estrutura do edifício estava parcialmente desmoronada, e os corredores, que antes eram repletos de pessoas, estavam agora tomados por destroços e fumaça. A tragédia tinha deixado cicatrizes no lugar, mas ainda mais profundas estavam as marcas nas almas daqueles que sobreviveram e perderam tanto. A investigação inicial se concentrou nas condições meteorológicas daquela noite. O nevoeiro pesado que cobria a área parecia ter confundido a visão do piloto Jim Graham. A falta de visibilidade, somada ao medo e à pressão de um voo que não estava indo bem, pode ter sido a combinação fatal que o levou a colidir com o shopping. Não havia indicações de falha mecânica no avião, mas as condições adversas e a desorientação do piloto estavam no centro da investigação. O que ninguém sabia, e o que viria a ser um dos maiores pontos de discussão, era que o Sun Valley Mall, apesar das preocupações anteriores com a altura dos prédios ao redor do aeroporto, não era visto como um risco. O acidente, embora chocante e catastrófico, não foi causado por erros de construção ou infraestrutura e foi uma combinação do destino e do erro humano, de um piloto que, ao tentar aterrissar, não tinha a visão necessária para evitar o pior. As famílias das vítimas receberam o apoio financeiro de um fundo de indenização criado pelas seguradoras. Mais de 11 milhões de dólares foram distribuídos em compensações, mas ninguém poderia colocar um preço nas vidas perdidas e nas cicatrizes emocionais deixadas. O shopping, embora devastado, foi reconstruído em um ano. Mas a memória daquela noite trágica nunca seria apagada. A dor da perda e a dor do acidente nunca se dissiparam completamente. Mas, em meio a tudo isso, o shopping seguiu funcionando. A cidade seguiu em frente, mas, para muitos, o Sun Valley Mall nunca mais seria o mesmo. Ele se tornará um símbolo de resiliência, mas também de uma perda que nunca poderia ser totalmente superada. 6. A reconstrução e o legado, superando a tragédia. Com o passar do tempo, o Sun Valley Mall foi reconstruído, mas o espírito daquele local nunca mais seria o mesmo. A cidade de Concord, que antes via o shopping como um centro de compras e diversão, agora olhava para ele com um misto de tristeza e resiliência. O que antes era um símbolo de celebração e união, agora carregava consigo o peso de um episódio doloroso que nunca poderia ser apagado. Mas, como em todas as grandes tragédias, havia uma força invisível que se erguia das cinzas. A comunidade local, marcada pela dor da perda, uniu-se para criar algo novo a partir do que havia sido destruído. O shopping foi restaurado com a mesma estrutura moderna, mas desta vez com uma consideração maior pelas questões de segurança. Havia uma sensação de renovação no ar, mas também de reflexão profunda sobre o que havia acontecido. As famílias das vítimas não esqueceram, claro. A dor nunca desapareceria completamente. Kim Aguirre, que havia perdido a inocência daquele dia fatídico, com seu filho, agora com ferimentos que levariam tempo para se curar, nunca deixaria de lembrar. Ela sabia que, mesmo com os anos passando, aquele trauma não era algo que poderia ser varrido para debaixo do tapete. No entanto, ela, assim como outros sobreviventes, encontrou uma força inesperada ao lidar com a perda. A resiliência humana, a capacidade de seguir em frente, é algo que se constrói lentamente, tijolo por tijolo, como a própria reconstrução do shopping. Em termos de segurança, o aeroporto próximo, o aeroporto Buchanan Field, também passou por revisões. Novos protocolos de segurança foram estabelecidos, e as autoridades passaram a monitorar as condições climáticas de forma ainda mais rigorosa, reconhecendo que o nevoeiro denso e a falta de visibilidade haviam sido um fator crucial. Embora o shopping estivesse aberto novamente, agora havia uma conscientização constante sobre como o local, antes visto como seguro e comum, poderia, em um piscar de olhos, se tornar um lugar de perigo. Por mais que o shopping tivesse sido restaurado, o legado da tragédia não foi esquecido. Uma placa foi colocada no local, um memorial discreto, mas profundamente simbólico. Ali estavam os nomes das vítimas, lembradas não apenas como números de uma estatística trágica, mas como pessoas que perderam suas vidas em um evento que chocou toda a nação. O memorial servia não só para honrar aqueles que se foram, mas também para lembrar os vivos da fragilidade da vida e da importância de apreciar cada momento. A memória daquela noite não seria apagada, mas de alguma forma, ela se tornou um lembrete de que até nas maiores adversidades, a humanidade pode se reinventar,
pode se reconstruir, e pode, eventualmente, encontrar a luz novamente, mesmo após a mais escura das noites. O impacto duradouro, lições e reflexões. O acidente no Sun Valley Mall em 1985 deixou marcas que nunca desapareceriam, não só nas vidas das pessoas diretamente envolvidas, mas na própria alma da comunidade. As cicatrizes eram profundas, mas com o tempo, a dor foi sendo transformada em algo mais e um lembrete constante da fragilidade da vida, da importância de valorizar cada momento e de entender que, muitas vezes, o destino pode mudar drasticamente em um único segundo. Kim Aguirre, anos depois, ainda olhava para o shopping com os mesmos olhos de quem havia presenciado o horror. Porém, com o tempo, ela se permitiu lembrar não só do medo e da dor, mas também da incrível força que encontrou nas pessoas ao seu redor. Naqueles momentos mais escuros, ela viu heróis que jamais imaginaria. Estranhos se tornaram anjos em um instante, pessoas que, sem hesitar, ajudaram a salvar vidas, colocando suas próprias em risco. As famílias que perderam entes queridos, embora marcadas para sempre pela dor, tornaram-se defensoras de um legado de segurança e de memória. Eles nunca permitiram que o shopping fosse apenas um lugar comum. Para eles, ele se tornava uma metáfora viva de resiliência, de como podemos nos erguer, mesmo diante do que parecia insuperável. O memorial instalado no shopping tornou-se um local de reflexão, não só para lembrar os que partiram, mas também para ensinar as futuras gerações sobre a importância da segurança, do cuidado e da atenção. Ele lembrava a todos que a vida é imprevisível, mas que podemos, sempre, aprender com o passado e garantir que a tragédia não se repita. A cidade de Concord, que um dia fora marcada pela tragédia, agora era também uma cidade que se orgulhava de sua capacidade de se reerguer. O Sun Valley Mall, com sua estrutura renovada, continuava a ser um centro de compras, mas agora era mais do que isso. Ele se tornou um símbolo de superação, de como a luz pode, finalmente, brilhar após a escuridão. E assim, enquanto as gerações passavam, o legado do acidente de 1985 continuava a ser transmitido, não só como uma memória de dor, mas como uma lição vital sobre a importância de viver plenamente, de ajudar o próximo e de nunca subestimar a capacidade humana de superar até os maiores desafios. Porque, no final das contas, o maior legado da tragédia não foi o edifício reconstruído, mas as vidas que, através dela, foram moldadas, transformadas e feitas mais fortes. Você sabia dessa história? Deixe um like.